Livro do Gênesis, livro da criação, capítulo 22. Vamos falar sobre o altar de Abraão. Amém? Que coisa gloriosa. Nós estamos na série de mensagens falando sobre levantando altares ao Cordeiro. Todo o mês de maio nós estaremos com essas mensagens, levantando altares ao Cordeiro. Falamos primeiro o altar à cruz, o maior altar da história. Domingo passado nós falamos sobre o altar que Noé ergueu, ou erigiu, o altar de Noé. E hoje nós vamos falar sobre o altar de Abraão. Amém? Irmãos, você vai ver que coisa profunda também é o altar que de fato Abraão erigiu, ergueu ao Senhor. Amém? Que coisa sobrenatural. 22 de Gênesis assim: depois destas coisas pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, coisa bonita, Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhando ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus o havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispõe a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E Abraão pôs o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dir-se-ei até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Amém? Até aqui está bom. Gênesis capítulo 12, voltando um pouquinho, é o grande texto que fala do chamamento de Abraão. Quando Deus o convoca, quando Deus o chama, estando ele em Ur dos caldeus, e lembrando que Ur era a cidade dos babilônicos, os caldeus era o futuro povo da Babilônia. E quando o Senhor ele chama, o chamamento de Abrão, na verdade, Deus não havia mudado o nome. Deus, quando levanta Abraão, era por causa de uma causa. Preste bem atenção no que está acontecendo. Nós falamos no domingo passado sobre o altar que na verdade Noé erigiu, levantou para o Senhor. E esse altar era um altar para que agora Noé recomeçasse a terra,
com os seus 8 que estavam completos da família ali. Porque já dissemos aqui que na numerologia hebraica 8 é o número do recomeço. Então o que o Senhor estava fazendo era pegar a Noé e toda a sua família e recomeçar, resetar a terra. Por isso veio o grande dilúvio. Vimos aqui que Noé foi o grande homem naquele tempo que foi levantado por Deus para levantar esse altar. Por quê? Porque depois da provação, de toda aquela provação que ele passou, no tempo do dilúvio, dentro da arca, tudo aquilo que nós falamos, ele teve a capacidade sim de ser um homem para ali fazer uma aliança com Deus e fundamentar e religar a terra ao Criador novamente. Um pequeno erro que na verdade Noé cometeu foi depois amaldiçoando o seu neto Canaã. Porém Deus havia levantado, ele levantou Noé, e Noé recomeça a terra, e naquele altar, quando ele fez a aliança com Deus, que foi o altar de Noé, era ele dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Depois de Deus exterminar toda a terra, não importava o que a terra pensava, ou como a Bíblia diz, que eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, Noé estava dizendo: eu tenho uma aliança com o Eterno. Esse foi o altar que Noé ergueu, dizendo: eu tenho uma aliança, e a partir de mim eu religo a terra novamente. Com quem? Com Deus. A circuncisão que vai ser cumprida em Abraão é o mesmo princípio, é pegar um povo e religar a Deus. O altar de Noé estava dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, mas eu estou religando a terra a Deus novamente. Por quê? Porque ele estava resetando, começando a terra novamente. Só que depois que Canaã ele é amaldiçoado, a geração de Cã, porque Noé teve 3 filhos, amém? Cã, Jafé e Sem. De Sem veio os semitas, veio na verdade Abraão e o povo, a descendência, até chegar em Jesus. Então o que nós queremos dizer? Preste bem atenção. De 3 filhos de Noé, Cã, veio aquela descendência terrível. Vieram os babilônicos, os assírios, os egípcios, os cananeus. Toda aquela geração terrível veio de Cã. Só que tinha Jafé e tinha Sem também. Agora você vai ver que o altar que vamos falar hoje é da descendência de Sem, porque Abraão veio da descendência de Sem. Então agora, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 11, nós conhecemos a história, aquela grande, construção que na verdade Nimrod construiu na terra, ali no vale de Sinar. Levantou, edificou aquela cidade, no meio da cidade uma grande torre. E essa torre era uma grande distração daquele tempo, era uma grande torre que na verdade o intuito, um deles era tocar o céu, era fugir de um próximo dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio, irmãos, ele aconteceu, e 100 anos depois, Nimrod estava edificando não apenas a cidade, mas a torre de Babel. Então agora o que está acontecendo? Em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 6 teve o dilúvio. Gênesis capítulo 11, o que está acontecendo? O Senhor está vendo que a terra está chegando num estado novamente por causa da maldição que veio sobre Cã e a descendência de Canaã, seu pai. O Senhor está vendo que a terra está terrível novamente. E agora o que o Senhor vai falar? Que da descendência de um deles, que era Cã, Jafé e Sem, da descendência de Sem, Deus agora novamente vai levantar uma nova aliança eterna. Por quê? Porque em Noé se consolidou uma das 7 alianças eternas. Só que agora o Senhor vai olhar para os 3 filhos de Noé e vai pegar de uma descendência que era Sem, um homem chamado Abrão. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 11, Babel estava terrível. Só que o Senhor vai começar Gênesis capítulo 12 em uma nova dimensão novamente. Por quê? Porque o Senhor acha Abrão. E achando Abrão, agora o Senhor vai falar: os dias de Noé foram uma bênção. Os dias de Noé eu recomecei a terra. Os dias de Noé ele erigiu um altar para mim. Ele religou a terra. Ele disse que tinha uma aliança comigo. Ele fundamentou uma aliança comigo. Só que por causa da descendência de Cã, quando chega em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, a terra novamente está terrível. E o Senhor vai olhar agora para a descendência de Sem e vai falar: eu achei um homem chamado Abrão, e eu tenho gostado desse homem.
E ele vai pedir para que agora Abrão levante um altar. E para mim foi um altar histórico. Porque se você pegar em Mateus capítulo 1, você vai ver que a genealogia não começa em Noé, começa em Abraão. 14 gerações após Abraão se levanta Davi. 14 gerações depois de Davi, cativeiro babilônico. 14 gerações depois do cativeiro da Babilônia, Jesus, o Cristo. Então a contagem paterna, de paternidade e de genealogia não começou em Noé, começou em Abraão. E nós vamos ver o porquê. Porque o altar de Abraão foi histórico também, não desmerecendo um altar depois de um grande dilúvio. É fácil a gente contar a história, o difícil era a gente estar dentro da arca, o difícil era a gente estar num barquinho no meio de uma imensidão de um mar, fedendo, calor, difícil, 150 dias, mais 40 para as águas baixarem, mais 7 para os bichinhos saírem lá, sai o corvo, sai a pomba, volta, mais 7 dias, sai outra pomba, a pomba traz o raminho da oliveira na boca, daqui a pouco mais 7 dias, solta a pombinha novamente. Irmãos, só Noé sabe o que ele viveu esses dias. Foi um altar incrível, porque ele disse: eu tenho uma aliança com o Eterno. Só que, irmãos, deixa eu dizer, com uma maldição de Cã, ou melhor, de Canaã, mas a geração do seu pai Cã, a terra estava sendo suja novamente, e Deus disse que não ia terminar mais com o dilúvio. Então o que Deus tem que fazer? As 7 alianças eternas. Ele tem que levantar novamente um homem que estivesse disponível, um homem que ia dizer: eis-me aqui. Tem alguém aqui desse jeito? Isso, levante sua mão e diga: eis-me aqui, conta comigo, Senhor. E o Senhor está olhando a descendência de Sem, e está dizendo: tem um cara ali que é ponta de lança, tem um cara ali que é fiel escudeiro, o nome dele é Abrão. E aí, Gênesis capítulo 11, terra, Babel, Babilônia, aquela desgraça, pecado, sabe, ídolos e etc. Vira a página, Gênesis capítulo 12, o chamamento do grande Abrão. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está descaracterizando uma cidade, um povo, para virar Gênesis capítulo 12 e levantar não apenas uma cidade, mas um homem, e não apenas uma torre, mas não apenas uma cidade, mas fazer deste homem uma grande nação. Agora deixa eu dizer, Babel era uma cidade, muitas pessoas, muitas misturas, miscigenação, muitos povos, adoração de vários deuses. Deus está confundindo uma cidade para levantar, irmãos, um homem e fazer desse homem uma grande nação. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz. Quando Deus quer, Ele faz. Então Abrão, estou aqui, Senhor, está vendo Babel? Estou vendo, confusão. Então se levanta. Mas como assim, Senhor? Como que eu vou bater de frente com Babel, Senhor? Só me obedece. Sim, Senhor, só me obedece. Que coisa linda. Mas o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, sim. Mas Ele tem uma cidade forte, já era uma cidade fortificada, Babel. Ei, Abraão, você não está entendendo. Eu sou o Deus de toda a terra, só me obedece. Então tá, então vou entrar nesse. O Noé tinha um barco, vou entrar nessa carruagem de fogo então. Estou contigo, Senhor, só me obedece. Deus chama ele e fala: primeira coisa, sai da tua... Pastor, por que ele foi chamado o pai da fé? Porque ele saiu de Ur dos Caldeus? Não, no final eu vou te contar. Porque ele foi chamado amigo de Deus. No final você vai descobrir o altar histórico que Abraão levantou. Não obstante de Abraão ser um homem de altares, e isso é fantástico. Ele não levantou o altar apenas de Isaac, que nós lemos. Abraão, ele fez, que eu chamo o caminho dos altares, e isso é fantástico. Sabe por quê? Porque em vários momentos da nossa vida, o que a gente faz? Murmura. É só eu, irmão, que murmuro?
Pastor, você murmura, cara, eu sou homem. Tem hora que eu falo, mais ainda, Senhor dos Exércitos. A gente murmura, a gente é xoxo às vezes. O Abraão sabe o que ele fazia? Levantava o altar e dizia, meu Senhor, eu preciso de Ti. Ele foi um homem de altares. Ele não levantou só o altar do seu filho, ele foi um homem de altares. Veja comigo, Gênesis capítulo 12, a partir aí, versículo 7, olha o que está acontecendo. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Se você olhar um pouquinho mais acima no 6, não precisa ler, ele está em Siquém. Então no começo do 12, o que o Senhor está dizendo? Sai da tua terra, da tua parentela, do meio desse povo. Por quê? Porque esse povo são quem? Os caldeus. Esse povo adora os outros deuses. Sai daí, Abraão, eu quero fazer algo diferente contigo, só me obedece. Abraão sai de Ur, e agora ele vai indo em direção a Neguebe, em direção ao sul de Canaã. Ele vai indo por aquele caminho, estabelecendo altares, até chegar no grande altar Moriá. Isso é fantástico, porque irmãos, quando a gente entende, você lembra quando que o povo de Israel, eles caminhavam no deserto? Eles caminhavam no deserto através de sinais. Então eles estavam andando, aí eles pensavam em olhar para trás e desistir. Quando eles viam um sinal de Deus, falaram, não, nós temos que prosseguir. Aí eles pensavam em desistir, olhar para trás. Eles viam outro sinal e falavam, nós precisamos prosseguir. Então eles foram andando por sinais. Abraão foi andando por altares. O homem dos altares. Ele caminhava e estabelecia altar. Ele sai de Ur dos Caldeus, está entrando ao sul de Canaã, subindo, indo em direção ao Neguebe. E agora o que está acontecendo? Ele vai parar em Siquém, primeiro estágio dele. E em Siquém o Senhor aparece a Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, primeira coisa que ele faz, levanta o altar. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a nossa vida não for marcada por altares, nós temos a tendência de fracassar, de parar. A gente acha que às vezes é brincadeira, a gente muda de casa, ou muda de cidade, ou muda, sei lá, de carro, e a gente fala, não, mas eu sou abençoado, estou aqui e tal. Não, irmãos, mudou de bairro, estabelece o altar. Mudou de emprego, estabelece o altar. Mudou de bairro, estabelece o altar. Entrou numa nova casa, estabelece o altar. Aqui vive o Senhor. Abraão foi um homem de altares. Ele foi marcando territórios. Aonde ele passava, o altar se estabelecia. Então ele sai de Ur dos Caldeus, agora está em Siquém. E em Siquém diz que o Senhor apareceu para ele, e ele levanta o altar. Só que veja comigo, versículo de número 8, 12:8. Passado dali, olha só, já está indo para outro lugar. Passado dali, para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Então ele já saiu de Siquém, ficando entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente. O que ele fez? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele sai de Siquém. Quando ele chega na nova terra, entre Ai e Betel, ele estabelece um altar novamente. Depois seguiu, tá ele andando de novo. 12:9 de Gênesis. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Ele está indo em direção às torrentes lá do Neguebe, que diz o salmista. Ele está indo em direção ao lado sul, indo em direção a Canaã, que era a promessa. Ele ia para Canaã. Então, irmãos, 2 altares foram estabelecidos. O que vai acontecer? Nessa caminhada, Abraão, a partir do 10, desce para o Egito. E a passagem dele dentro do Egito foi terrível. Por quê?
Porque o homem dos altares teve que mentir. E ele com medo, irmãos, de que pegasse Sarai, a sua mulher, e ele vai e mente dizendo que era sua. Na verdade eles eram irmãos, você sabe disso, né? Abraão era irmão de Sara, literalmente. Então quando a gente diz que ele mentiu entre aspas, né? Porque por parte de pai ele era irmã, a Sarai era irmã dele. E aí ele disse, na verdade, olha a intenção do coração. Por que que ele mentiu? Porque ele na verdade colocou como irmã, não como esposa. Porque era na verdade a esposa dele, mas era irmã também por parte de pai. Então agora o que acontece aqui, querido? Ele desce, e aí ele libera essa mentira com medo de que matasse ele e o povo ficasse com Sarai. Por quê? Porque Sarai, diz a Bíblia, que era formosa. Então ele teve medo. Só que preste bem atenção, o homem dos altares não para. Capítulo 13, olha o que vai acontecer no versículo 4. 13:4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão agora está saindo do Egito, só que ele vai passar entre Betel e Ai, o lugar que antes ele tinha erguido um altar. Olha o conserto dele aqui. Ele teve que mentir por medo ali no Egito, mas na saída ele está novamente passando em direção do Negueb, sul de Canaã. E aí ele vai agora novamente erguer o altar que antes ele já tinha feito. Preste bem atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Altares que você levanta no meio do caminho nunca morrem. Nunca morrem. Sabe aquele amigo que às vezes você levantou um altar lá dentro da casa dele, e um dia você vai precisar dele? O altar está de pé para te abençoar. O altar está de pé para te ajudar. Sabe aquele pastor que você sempre serviu ele, amou ele, abençoou ele? Pode ser o nome dele Bruno, aquele pastor, sabe? Ele vai estar sempre de pé para te abençoar. Sempre dizer, irmão, conta comigo aqui, dá a mão. Vamos orar, vamos pagar o preço junto. Vai dar certo, vai acontecer. Abraão dá uma mentira e fala, meu Deus, eu sou homem dos altares, por que eu menti? Só que ele está voltando, e quando ele está voltando, ele se depara com o altar, Jean. Levanta o altar novamente. Ele fala, eu tenho uma aliança contigo, meu Senhor. O altar já estava no caminho. Ele relembra aquele altar que ele tinha passado e já estabelecido. Amém. Continuando a história de Abraão, Ló e Abraão vão se separar. Por quê? Cada um vai para um lado. Por quê? Porque Ló estava sendo um pouquinho de prova na vida dele. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou, sai você. E ele vai levando Ló, o seu sobrinho. Então agora ele tem que falar, Ló, vamos fazer o seguinte, tu vai para um canto, eu vou para o outro, firmado. Aí Ló olha as campinas verdejantes e fala, nossa, aqui vai dar muita. Irmãos, a gente não entende o que é andar com Deus. Olhou as campinas verdejantes, só que lá no final das campinas verdejantes era Sodoma e Gomorra. Não sabia o que ele estava inventando. Aí ele olhou, aí ele falou para Abraão, eu vou por aqui, claro, olha o olho, ó. Aqui as campinas verdejantes do Jordão, olha que coisa linda. E diz a Bíblia que Abraão foi para o outro lado, para o lado do deserto. Mas mais bem-aventurado foi Abraão no deserto do que Ló nas campinas verdejantes. Porque você no meio do deserto com Deus é tudo, querido. Você pode estar onde tiver, até se passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, diz o Senhor. Amém. Onde está a igreja de altares? Irmãos, quem levanta altar nunca está só. Quem levanta altar nunca está só. Pastor, mas é problema em casa, é problema com o filho, é problema da saúde, é problema disso. Ah, irmão, quem está com Deus nunca está só. Levanta o teu altar em casa, querido. Lembra que nós falamos aqui no começo, crente Nutella não ergue altar, crente chupeta não tem altar, crente chupeta só quer chupeta. Mas crente de fogo, irmãos, quando a prova vem, pode ser a prova que for, deixa o altar pegar fogo, que o Senhor é comigo.
deixa o altar queimar que o Senhor é comigo. Era o Abraão, o tal do Abraão, que Deus nem tinha mudado o nome dele. O cara foi tão abençoado que ainda mudou de nome, tem mais bênção ainda. Amém? Então agora mais abençoado foi Abrão, indo pelo deserto, do que Ló, nas campinas verdejantes, porque Ló foi para lá em Sodoma. Ô prova, ô prova. Por quê, irmãos? Porque depois, quando ele sai de lá, ele vai perder as suas 2 filhas que se deitam com ele vai perder a sua mulher que virou estátua de sal, perdeu a sua casa, e o seu principal ministério é a sua casa. Se perder a sua família, você perdeu tudo, não adianta inventar moda. Aleluia! Tem alguém comigo aqui? Oi? Esses pais estão quietinhos demais. Amém? Vamos lá, continuando, irmãos. Eu estou andando em cima da história de Abraão, porque eu amo essas histórias da Bíblia, eu amo que ela nos ensina, amém? Então vamos lá, ainda no capítulo 13, o Senhor vai prometer a Abraão, olha o que vai acontecer, versículo 4 do capítulo 13, não fez só a Bíblia não, vamos caminhando. Aqui é os crentes de Bereia, amém? Ou melhor, no 16, diz assim, ó, 13:16. Farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e largura, porque eu te darei. Deus está selando essa aliança que vai entregar uma terra para ele. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, ou não sei na tua versão às vezes, era uma terra de um jebuseu, de um homem, que era chamado naquela época de umas árvores sagradas, os carvalhos de Manre. Manre era um homem, ok? Que estão junto ao Hebron. E o que ele fez? E levantou ali um altar ao Senhor. Ismar, quando a gente vê Israel entrando na terra prometida, Josué, Caleb, o que a gente diz? Uau, Josué era o cara. Não entende que para Josué entrar com uma espada e despovoar, acabar com aquele povo, teve um Abraão de altares antes, os carvalhos de Manre, Siquém, essas terras de Ai, lembra? Uma das 3 fortificações, quando eles entraram, umas era Ai. As fortificações para entrar na terra prometida tinham 3 antes. Para entrar em Canaã, tomar a terra, eles tiveram que passar por Jericó, por Ai e por eram 3 fortificações. Então se eu olho agora uma fortificação, que ele está em Ai, que ele está em Siquém, eu vou ver que agora Abraão chegou antes de Josué, irmãos. O que fez Josué meter o pé, entrar e tirar os inimigos, foi o altar de Abraão. Foi a semeadura de um homem de altar. Aí às vezes a gente fica fazendo corpo mole, devagar, quase parando. Não pague o preço pelas próximas gerações não, para você ver. Não pague o preço, irmãos. Uma das coisas que eu mais pago o preço aqui é porque uma geração vai me atropelar, a geração dos meus filhos. Por que você vai te atropelar? Porque eu estou só formando você a pavimentação para eles passarem por cima. Eu estou formando uma pista para que eles possam voar. O que Abraão está fazendo? Olha só, Abraão está chegando, irmãos, e nas fortificações, ele está chegando perto de Canaã. Antes que os homens possuam Canaã lá na frente, Abrão está já chegando em Canaã. Quando Sara morre, Abraão, ele compra uma terra na caverna de Macpela, dentro de Canaã, e ele chega lá e o homem fala: não, você é um dos patriarcas. Abraão: sim. Não, Abraão, que é isso? Eu vou te entregar. Não quero essa terra, eu quero pagar. Quanto ela vale? Abraão paga uma das cavernas onde foram enterrados todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, chamada a caverna de Macpela. A caverna de Macpela Abraão comprou.
Por quê? Porque Sara morreu antes dele. E quando Sara morre, ele enterra Sara já dentro de Canaã, não chegando e não estando ainda em Canaã, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: só homens de altares estabelecem de fato na terra algo genuíno e verdadeiro. Ele trilhou um caminho de altares. E quando ele compra em Canaã, irmãos, era para ter legalidade daquilo que ele estava fazendo, para entrar numa terra e ter legalidade. Ele não queria tomar e não que desse para ele. Ele comprou a terra, a caverna. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ele chega mais uma vez em mais um lugar, e agora, irmãos, ele estabelece um altar. Aonde ele passa, ele está estabelecendo altares. Deixa eu dizer uma coisa para você: em todos os estágios da sua vida, estabeleça altares. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que eles acham, irmãos, que o cristianismo, que o pastor, que a igreja é uma muleta para eles. Abraão não tinha pastor para chorar no ombro do pastor. Eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo esses homens, eu fico a flor da pele, porque eu falo, meu Deus. Eu falo na minha casa, eu queria ter vivido no tempo de Davi, uma espada na mão, irmãos, um cavalo, e ir para cima do filisteu, do inimigo, e falar, vou te pegar. É isso mesmo. Porque hoje, irmãos, a gente fala uma coisa, ai, está doendo, pastor, todo dói. Não aguenta um discipulado, não aguenta um aperfeiçoamento, um aprimoramento. Qualquer coisinha dói, qualquer coisinha sai da igreja. Naquele tempo, eu vou sair do exército. Então vai, irmão, a Amalequita vai te pegar na esquina ali, ó. Pode sair, vai agora tu vai mesmo. Deus está falando aí, ó. Não fica conectado não, para tu ver só. O Amalequita vai te pegar. Tem gente tomando susto com o raio de Jeová. Fica ligado, irmão. O Eterno está bradando. É porque vocês não viram o que eu vi. Ali ficou clarinho. Eu falei, eu acho que está dia. De repente, amém. Homens de altares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, irmãos, eu tenho um pastor, amém? Eu tenho um homem que me pastoreia, meu irmão. Se achar para esquentar, eu choro no ouvido dele. Abraão chorava no ouvido de quem? Levanta o altar. Ele chorava para o altar, mas não podia conversar, não tinha cura interior. Eu quero ser liberto. Não, o altar tinha que queimar, ele tinha que ficar lá. Eu vou ter que ficar de pé de qualquer jeito. Não tem jeito, não tem para onde eu correr. Hoje os crentes, chupetinha, não aguenta nada. Eu só estou te preparando para que você chegue até o fim, só isso. Porque uma igreja de altares vai chegar até o fim e vai ver o grande dia do Senhor, e vai subir com Ele, e vai, irmãos, ter as bodas do Cordeiro, vai ver o grande Rei rasgar os céus com seu cavalo branco. Essa é a igreja de Jesus, irmão. Aqueles homens, a espada passava, val nele, os homens sangrando, rasgado, e eles continuavam a lutar, e pai. Depois, eles, acho que está doendo aqui, mas na hora, irmão, sabe por que a gente sente muita dorzinha? O sangue está frio. Doeu. O pastor falou assim comigo. Aquele líder é muito chato. Bababá. Bubububu. Ainda mais aqui, irmão, desculpa, mas eu vou falar. Cultura aqui é Nutella. Fala uma coisa, bababá. Irmão, deixa eu dizer, seja uma igreja de altar. Não deixa a cultura te pegar não. A cultura do céu é que tem que estar na sua vida. A cultura é do céu.
Não deixa a cultura só do papaizinho, da mamãezinha, do florzinho, a culturazinha do lugarzinho, se falar alguma coisa, fica tristinho, fica isso, fica aquilo, te trai ou te fere. Não, irmão, deixa eu dizer, seja um crente raiz, seja um homem e mulher de altar. Seja raiz de altar. Abraão levanta mais um altar. O Senhor falou: está vendo essa terra que você está pisando? Você está chegando lá, Abraão? Estou chegando. Eu te darei essa terra por herança, Abraão. Sabe o que ele fez? Eu sou o patriarca, sou o cara. Não, vai me dar essa terra? É toda essa terra aqui, Senhor, é muita coisa. Levanta o altar, dizendo: eu te louvo, eu te agradeço. Então, em todos os tempos da vida de Abraão, ele foi andando no seu percurso em lugares, depois que saiu de Ur dos Caldeus, e em todos os lugares ele foi erguendo altares. Por isso que não tinha tempo para cura interior, para libertação, para gabinete. O gabinete, sabe onde que era? Selva, no meio do caminho. Eu estou um pouco triste aqui, Senhor. Levanta o altar aí, Abraão, bora. Eu estou meio dodói da alma. Levanta o altar, Abraão. Curou? Estou de pé de novo, Senhor. Então anda mais uma milha, vai, anda mais para frente. Chega lá na frente, ele levantava o outro altar. E assim foi a vida do grande Abraão, o pai da fé. Amém? Continuando, olha aqui. Entra aí no 14 comigo, você está com a Bíblia aberta me acompanhando. Lembra de Noé? Não presta atenção não. Lembra de Noé? Noé passou por uma grande provação, que foi a arca. Olha a provação que um homem de altar passou. No capítulo 14 fala da guerra dos 4 reis contra 5. Irmãos, esses homens aqui eram terríveis. Um desses reis aqui era de Sodoma e Gomorra. Eram homens tenebrosos daquela época. E Abraão está andando, sabe o que está acontecendo agora? Vai ter a luta dos 4 contra os 5 reis. E nesta luta eles vão capturar Ló. E Abraão vai ficar sabendo que a Ló agora está cativo na mão desses reis. Escuta uma coisa, preste bem atenção. Agora nesse momento, sabe o que vai acontecer? Abraão vai pegar 318 homens e vai dizer: vamos repartir o exército em 2. Você vai para cá leste e eu vou a oeste. E nós vamos agora lutar e capturar novamente Ló. Só que peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora na luta, uns reis ganharam os outros, sim ou não? Luta, guerra. Então agora eram 9 reinos contra 318 de Abraão. O que Abraão fez? O Senhor falou para ele: só seja obediente, fiel. Então ele vai para a guerra. E agora ele guerreando, irmãos, eram 9 reinos. E Abraão vai lá e consegue capturar Ló e vence os 9 reinos. Você costumava falar de Davi, de Josué? Ei, Abraão era um guerreiro. E pasme, aqui se estabeleceu o princípio dos dízimos. Esses pregadorzinhos de internet, chucho aí, é nova aliança, é velha aliança, não dá, faz, não é. Sabe nem onde começou o dízimo? Aqui se originou os dízimos. Sabe por quê? Porque 9 reinos com mais o de Abraão são 10 reinos. Então quando ele pega todos os despojos e mais do seu reino, dá 10. Quando ele logo depois agora, ele aparece a Melquisedeque, ele entrega o que? 10% por causa dos 10 reinos. E aqui se estabelece o princípio do dízimo. No grande Abrão começa o dízimo. Homens de altares estabelecem coisas que perduram em toda uma geração. Só homens de altares. E aí depois disso aqui, o que vai acontecer? Ele aparece junto com Melquisedeque. Ele entrega os dízimos a Melquisedeque, os 10%.
E Melquisedeque lhe dá pão e vinho, que simboliza a ceia, ou simboliza a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, já estamos aqui, vamos falar logo. Não existe aliança sem recurso. Aliança é mentirosa. Melquisedeque e Abraão configuram duas coisas. Melquisedeque, eu te dou vida, porque a ceia é vida, pão e vinho, e tu sela esta vida com o recurso, com o dízimo. Irmãos, quem rouba a Deus nos seus dízimos, quem não sela a aliança com Deus, nunca serviu a Deus. Não, pastor, aqui eu não, irmão, mentira, nunca serviu a Deus, porque quem ama a Deus, sela com o recurso. Se você nunca selou com recurso, você nunca amou a Deus e nunca teve uma relação verdadeira com Deus. Vou mais além. Sabe por que eu selo primícias ao meu pastor? Porque eu tenho uma aliança. E não adianta eu só chegar, eu tenho aliança, tá aqui. Igual o dentista ficar mostrando os dentes. Não. O selo da minha aliança está aqui, está fundamentada. Em que? No recurso, na primícia. Eu selo. Tem alguém aqui para dizer amém? Amém. Continuando, capítulo 15, que é isso, pastor? Isso, vamos andando. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Olha como que o Senhor ia tratando com esse homem. O Senhor aparece em visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Sabe o que Abraão faz agora? Sabe o que ele reclama? Abraão reclama que ele não tem o quê? Descendente, não tem filho. Abraão não tinha ainda Isaque. E Abraão está dizendo: Senhor, o Senhor falou sobre uma terra, preste atenção. E o Senhor disse que me daria uma terra, Canaã, e o Senhor disse que me daria um povo, a minha descendência seria inumerável. A vida de Abraão configura o reinado milenar de Cristo. Por quê? Porque no reinado milenar de Cristo, no final de todas as coisas, o Senhor vai entregar, Ele vai ter uma terra e um povo. Então a vida de Abraão configura até aquilo que ainda está para acontecer. Abraão, no seu começo, por isso a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Deus. Ele viu o dia do Senhor. Sabe por que ele viu o dia do Senhor? Porque ele, por uma promessa de uma terra e de um povo, é o que vai acontecer com Jesus quando vier governar sobre a terra. Ele vai ter uma terra e um povo. E isso partiu do pai Abraão. Só que olha aqui, o Senhor está falando de multidões inumeráveis e tudo mais, e Ele está dizendo: mas eu não tenho nem filho. Aí Ele disse para o Senhor aqui no 15: eu tenho o Damasceno, o Eliezer, o seu homem, o servo dele lá, que era de Damasco, o Damasceno Eliezer. Então ele será a minha promessa. Eu lembrei até do Judá. E o Senhor falou para ele assim: não é esse o herdeiro da promessa. Eu vou te dar um filho, o Isaque. E ele falou: mas já estou avançado em dias. Sarei avançado em dias, como será? Então ele estava olhando e achando que a partir do seu servo viria toda uma descendência. E aí o Senhor continua. Olha o que o Senhor vai fazer. Nesse dia que ele reclamou, agora não é ele apenas que levanta um altar. Agora ele e Deus estão dentro de um mesmo altar. Olha o que vai acontecer, irmãos, antes de chegar em Isaque. Versículo 7, acompanha comigo, do capítulo 15. E disse-lhes mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a terra por herança. E ele reclamando que não tinha filho. 8, perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me, isso aqui é profundo, pacto patriarcal, preste atenção. Toma-me uma novilha, ou um boi, uma vaca, uma cabra e um cordeiro, uma ovelha.
cada qual de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Ele, tomando todos os animais, partiu pelo menos pelo meio, cortou o meio, e lhe pôs em ordem de metades, uma de frente para a outra, e não partiu as aves. E nesse momento as aves de rapina desceram contra os cadáveres, contra os animais, porém Abraão as enxotava. Olha aqui para a gente caminhar. Abraão vai pegar esses animais, vai cortar os animais no meio, e vai botar metade para cá e metade para cá. Olha o que acontecia antigamente. Antigamente não tinha cartório, amém? Como que era o cartório de antigamente? O pacto no tempo patriarcal. Como que eles faziam? Você pegava o animal, o boi, por exemplo, a vaca, cortava literalmente no meio, colocava metade de um lado e metade do outro, e o meio, irmãos, ficava com o sangue do animal. Os homens, 2 homens que tinham um pacto, por exemplo, compraram uma terra, nós temos um pacto, eles pegavam, irmãos, um do lado do outro, e eles passavam no meio do sangue, no meio dos animais. Aqueles homens que tinham passado no meio do sangue, eles estavam declarando um pacto entre eles, e o pacto era: se um de nós falharmos, nós morreremos, e o nosso sangue será derramado como desses animais. Era o pacto, era o cartório no tempo dos patriarcas. Sabe o que está acontecendo? O Senhor fala para Abraão. Abraão está chorando: eu não tenho filho, eu só tenho o servo, o Damasceno lá de Damasco, Eliezer, ele vai ser o herdeiro. Então o Senhor está falando: você está choramingando, rapaz, tu é um homem de altar, levanta a tua cabeça, eu vou te dar um filho, e esse filho será o herdeiro. Aí Abraão ainda está meio assim, sabe? O Senhor fala: então faz o seguinte, você não está acreditando? Vamos para o pacto. Ele sempre faz isso com a gente. Você está meio xoxo, Abraão? Vem comigo agora então. Pega os animais. Irmãos, eu tenho para mim que Abraão ficou assim, ó. Como é que eu vou passar no meio disso aqui agora? Para que eu reclamei do Damasceno, do sei lá o que? Meu Deus, como é que eu vou? Porque Abraão sabia que no pacto, quem furasse morria. Seria derramado sangue como daqueles animais. Por isso eles passavam, irmãos, eles pisavam em cima do sangue dos animais, para formatar um pacto. E Abraão agora está lá, e o Senhor fala: pega os animais, parte no meio. Irmão, só que acontece o seguinte: da 1 da tarde, 2, 3, 4, Abraão está lá esperando, e o Senhor fala: ó, nós vamos fazer o pacto. Eu falei que ia te dar um filho, eu tenho uma aliança contigo, tu é um homem de altar, rapaz, eu te chamei, te tirei lá daquela terra, tu veio levantando altar até aqui, continua a promessa, não para. E Abraão reclamando que não tinha filho, o Senhor falou: eu vou te dar, e a descendência virá a partir desse filho. Sabe o que acontece, irmão? Quando Abraão está ali, olhando aqueles animais, começa a vir como se fosse urubu, as aves de rapina. Por quê? Porque os animais estavam passando já a hora, e aqueles animais começaram a vir. Abraão começou a enxotar. Por quê? Porque aquilo ali era um pacto. Deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe o urubu pisar no seu pacto com Deus. Não deixa o urubu pisar, comer do pacto que você tem com Deus. O urubu significa o diabo. Aves de rapina come coisa podre. Não deixa a podridão entrar na sua aliança com Deus. Só homens de altares aguentam, porque se não tiver altar, se corrompe, se vende, a podridão entra, o pecado entra. Mas homens de altares não retrocedem de forma alguma. E Abraão está ali e dizendo: meu Deus, mas acho que o Senhor está atrasado. E o Senhor está só olhando para ele: vamos ver se ele vai tirar as aves de rapina. Estou atrasado? Não, Abraão, você não sabe de nada, rapaz, fica firme na aliança aí. E ele, e aqueles animais vindo e tentando pousar, irmãos, descer, comer aqueles animais, 3 animais mortos, e ele tentando enxotar e tirar, e tira, e aquele desespero. De repente, no cair da noite, começou a dar pânico, entre aspas, né, irmão? Não é esse demônio de hoje, não. Começou a dar medo, melhor dizendo, vamos, porque deixa esse diabo para lá.
Começou a dar medo em Abraão. À noite caindo, aqueles aves de rapina vindo. Abraão falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aquela noite, cara, irmãos, de repente, quando ele reclamava do filho, Deus falou: eu tenho uma aliança. Deus fez ele formar os animais, quebrar os animais, botar o sangue no chão, para dizer: a minha aliança está de pé. Eu vou fazer isso, porque esse é o pacto que vocês fazem na terra. Eu vou fazer contigo, Abraão, para dizer que eu não volto atrás. O que eu te falei eu vou cumprir. Eu vou te dar um filho, a tua descendência será gigante sobre a terra, e eu tenho uma promessa com ela. Irmãos, de repente, no cair da noite, já escurecendo, as aves de rapina, Abraão já desesperado, Abraão vê um fogo com fumaça em volta, e passa no meio dos animais, consumindo aquele sangue, consumindo tudo. E Abraão olha e fala: o Senhor passou aqui. Posso dizer uma coisa para você? Sabe o que isso significa? Que no pacto nós falhamos, e que se nós passássemos ali com o Senhor, a gente morreria, porque a gente não ia dar conta de sustentar o pacto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Abraão, eu sei que tu é um cara de fé, eu sei que tu é um cara de altar, eu sei que tu é uma bênção, Abraão. Eu te levantei para isso. Depois da queda dos filhos lá de Noé, que a terra foi, eu levantei você da descendência de Sem, porque eu acreditei em você, Abraão. Mas Abraão, não tem ninguém que falhe, Abraão. E porque o homem não falha, eu sou o único que não falho. Então você não passará comigo na aliança, eu passarei sozinho, porque eu jamais quebrarei a minha aliança contigo. Esse é o nosso Deus. O altar que Abraão preparou agora, com o sangue dos animais, Deus veio com o seu fogo. Quem lembra de Elias? Elias reparou o altar e Deus mandou fogo do céu. A mesma coisa está acontecendo agora com Abraão. O altar, o pacto que Abraão estabelece, os dois não passam sozinhos, Deus é que vai passar. Porque dizendo: Abraão, se você passar, logo você vai morrer, porque você vai falhar, Abraão. O homem é falho, mas eu não falho jamais. E para dizer que eu vou te dar um filho, a tua descendência será poderosa, eu te darei uma terra, e o seu nome será grande sobre a face da terra. Eu vou passar sozinho, Abraão. E Deus passa e cumpre o pacto, selando ali, irmãos, dizendo: eu tenho uma aliança inquebrável contigo, Abraão. Tanto que a aliança de Abraão vai se cumprir no governo de Cristo no milênio. Uma terra e um povo. Aleluia. Uma das alianças eternas é Abraão. A aliança abrâmica é uma das alianças eternas. Para a gente correr para o final, nós vamos ver depois disso, querido, Sara e Agar, vai nascer Ismael. Sara tinha mais ou menos 86 anos, vai entregar a concubina Agar vai ter um filho chamado Ismael. Deus disse que por causa do homem, o homem errar, que foi Sarai que errou, Deus ia tocar a vida de Ismael. Ismael ia ter 12 príncipes e uma nação grande. Só que haveria guerra. Esses são os árabes, os muçulmanos. Haveria guerra com eles todos os dias. E assim são os países árabes. Não para a guerra nunca ali, irmãos. Está escrito aqui, ó. Logo depois disso, irmãos, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque Abrão era chamado pai exaltado no original. E Abrão era o pai de uma numerosa nação. Era um pai espiritual, era um pai geracional. Então agora, depois de mudar o nome, o Senhor vai estabelecer a circuncisão. E agora todos tinham que ser circuncidados. Agora pasme, lembra do bar mitzvah aos 13 anos? Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade, literalmente. Pastor, mas Ismael não são os árabes? Não é dali que vem aquele terrível,
que é contra o Cristo? Sim. Na minha perspectiva escatológica, sim. Só que Deus não podia desmerecer o erro humano. Por isso que às vezes a gente quer botar Deus no meio do nosso rolo. Deus não entra no nosso rolo. Porque quem entregou Agar para Abraão foi a própria mulher. Ela fez o rolo. E Deus fala: vocês estão enrolados, vocês ficam enrolados. Vou fazer o quê? Eu estou com vocês, eu dou direção, eu dou caminho, mas se fizer errado, então continua errado. E aí, você sabia que Abraão também foi circuncidado? Abraão foi circuncidado, Ismael também. Por quê? Porque a circuncisão era agora o pacto, a aliança. Todos aqueles que nasceriam a partir de Abraão seriam circuncidados, seriam colocados em aliança com Deus. Homens que eram agora separados para o Senhor. Depois da instituição, Deus muda o nome de Sarai. E agora, para a gente correr para o final, nós vamos ver que Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus diz: eu ocultarei alguma coisa, eu, Abraão. Tudo que Deus ia fazer na terra, Deus falava com o pai da fé, com o grande amigo dele, Abraão. A promessa de destruição de Sodoma, irmãos, era mais uma vez Deus mostrando que quando Ele terminou a terra com água, Ele fez uma promessa, com aquele arco que se abriu, as cores. Deus falou para Noé: nunca mais destruirei a terra com água. Mas a destruição de Sodoma nos dias de Ló foi a configuração de Deus mostrar, não em toda a terra, mas em um pedaço, mas ficar para a história, que os dias também de Ló seriam dias terríveis, e que Deus consumiria os ímpios e o pecado que houvesse sendo semeado sobre a terra. Porque desde a história de Noé, o dilúvio, a história de Deus levantando Abraão, é Deus tentando o quê? Levantar uma nação sacerdotal, levantar um povo separado e escolhido para Ele, e aniquilar o pecado da terra. Essa era a briga de Deus. Então Sodoma vai se mostrar mais uma vez como uma nação de promiscuidade, de orgia. E não só isso, o profeta Jeremias vai dizer que havia ociosidade de pão, homens que não dividiam o pão com a viúva, com o necessitado. Esse era o maior pecado de Sodoma e Gomorra. Não era só promiscuidade. E o que vai acontecer? Agora se tem um aviso. Deus não oculta nada a Abraão. Se tornou um grande profeta, um amigo de Deus. E o Senhor fala: eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Ló estava lá dentro. Os anjos vão lá para tirar Ló. Pega pela mão e vão tirando agora a família. E quando tira a família, eles chegam em Zoar, numa cidade. Deus vai lá e consome Sodoma e Gomorra com fogo. Diz a Bíblia que quando eles passaram ali perto, irmãos, fumaça estava subindo da terra, porque Deus havia consumido tudo. E a Bíblia diz que até nos dias de hoje não se planta, a terra não dá o seu fruto, porque o fogo de Deus causou esterilidade sobre a terra e acabou com tudo. O que vai acontecer? Depois de acabar com Sodoma e Gomorra, sabe o que vai acontecer? Vem o nascimento de Isaac. E aí nós vamos para o altar e terminamos. Quando Isaac nasce, era o filho da promessa. Por mais que Deus tinha pego Ismael e falado: ó, eu vou abençoar a descendência de Ismael, de lá terão também 12 príncipes. O Senhor falou para Abraão: Abraão, quando Abraão ficou meio assim, porque as duas se juntaram antes de Agar ir embora pelo deserto. Ismael e Isaac estavam crescendo juntos, e de repente houve ciúme entre as mães, porque Agar olhava de forma ruim para Sarai. Agar errou primeiro agora. Então Sara agora falou: tira essa mulher daqui, Abraão. E Abraão ia despedir, só que Abraão ficou com o coração na mão. E o Senhor falou para Abraão: obedece a Sara, porque o meu negócio, o meu pacto é com o filho da promessa que eu falei que ia te dar. Ismael foi o filho que aconteceu, Abraão, por causa da precipitação de vocês. Mas agora nasceu Isaac.
Em Isaac é a minha aliança está com ele. A minha aliança está com Isaac. E agora, irmãos, Isaac vai ser circuncidado ao 8º dia, colocado em aliança com Deus. Só que agora Isaac vai crescendo e chega mais ou menos na sua adolescência. E nós chegamos em Gênesis capítulo 22. Preste atenção no que vai acontecer. Gênesis capítulo 22. O Senhor fala para Abraão, pega o seu filho e sobe ao lugar que eu vou te mostrar. Ele pegou 2 servos, mais o filho, mais o cutelo, mais a lenha, e ia levando fogo. E nós conhecemos a história, mas a coisa mais fantástica desse altar eu vou te contar agora. Eles estão indo, chegando, e quando eles avistam Moriá, o Senhor fala, é naquele monte, sobe aquele monte, você e Isaac, porque você vai imolar Isaac. Isaac não sabia, mas Abraão sabia. Quando eles chegam no pé do monte, ele fala para os 2 servos, esperai aqui. Olha o que ele fala, espere aqui, que eu vou subir ao monte. Mas Isaac não ia morrer? Por que Abraão falou, depois nós retornaremos? Irmãos, um homem de altar sabe o que está fazendo. Posso dizer uma coisa para você? Quando você chegar no Moriá, você não vai saber o que fazer se você não foi um homem, uma mulher ou um jovem de altares. O caminho de altares que Abraão preparou o coração dele para o Moriá. Deus me usa aqui, Deus fala, rapaz, sai debaixo da coberta, você é preguiçoso, rapaz. Nunca expulsou um demônio, nunca pregou num ônibus. Deus me usa, que é muita unção que eu queria, que é nada. Porque a unção é derramada quando você está fazendo. A unção é uma porção que te habilita ali, no momento que você está fazendo. Então quanto mais você faz, mais aumenta a unção. A unção é algo que te habilita especificamente. Quanto mais você faz, mais unção você vai ter. Então não é ficar debaixo da coberta, chovendo, o Senhor me dá unção igual o Billy Graham. Adianta de nada. Deus fala, preguiçoso, levanta da cama, rapaz. Vai lá na praça pregar um pouco. Escuta, estou terminando. Que coisa fantástica. Então eles estão subindo e Abraão fala, ó, fiquem vocês 2 aqui, eu subirei com o menino e nós vamos adorar, mas nós desceremos. Mas o menino não sabia, mas o pai sabia. O pai sabia que o Senhor havia mandado imolar. Por que ia imolar? Porque todo sacrifício ele tinha que morrer primeiro, depois o fogo vinha, o holocausto, né? Que era queimar a gordura, aquele negócio todo que acontecia. Mas antes o animal era imolado. Tanto que no tabernáculo tinha a pia. A primeira coisa que o sacerdote se deparava era com a pia, justamente para se lavar. Por quê? Porque se ele tivesse sujo do sacrifício, ele se lavava. Era a primeira coisa no tabernáculo, era a pia. Então o animal tinha que ser morto. Então Isaac tinha que ser com o cutelo morto primeiro, depois o fogo vinha. Sabe o que vai acontecer? Abraão fala, nós vamos subir, vamos adorar a Deus e nós desceremos. Porque os homens de altar estão preparados para coisas maiores. Irmãos, quem não estabelece altar não está preparado para nada, não sabe lidar com nada, irmãos. Primeira coisa que acontece, se treme todo, irmãos, tem medo de tudo. Mas homens de altares não têm medo de nada. Fiquem vocês 2 aqui, nós subiremos, adoraremos ao Senhor e nós desceremos. Os caras devem ter falado, sim senhor. Porque Abraão estava convicto do que ia acontecer. Então eles estão lá, vamos filhote. Eles estão subindo. Aí de repente, claro, né, o menino vai falar assim, pai, eu estou com fogo, estou com a lenha, estou com tudo aqui, mas aonde está o cordeiro? Abraão no coração dele sabia, cara, o cordeiro é você. Mas ele não ia falar para o menino. Aí ele fala assim, no monte do Senhor se proverá.
Isso é uma profecia para mim e para você. Porque homens de monte, homens de altar, homens que estabelecem altares, mulheres que estabelecem altares, no monte do Senhor sempre se provê. Isso significa, aquilo que não existe vai existir, aquilo que não tem vai ter, o filho que não tinha vai ter, o marido que não tem vai ter, o marido que está perdido vai voltar, porque quem está no monte, Deus proverá, Ele proverá sempre. Aleluia! Sempre se proverá, mas aonde? No monte do Senhor, no Moriá, sempre se proverá. Sabe o que acontece? O Senhor pega, fala: Abraão, vai indo, continua indo. O filho pergunta, ele responde: meu filho, se proverá no monte do Senhor, fica tranquilo, isso aqui é do Senhor. O que nós estamos fazendo é para o Senhor, não vai ter falta de nada, fica tranquilo. Irmãos, ele chega lá, diz a Bíblia, que ele amarra o menino, aonde? Na madeira. Lembra do Cristo? O Cristo tinha um madeiro, e o cordeiro que era ele, que tira o pecado do mundo, amém? Então a madeira era justamente para prender o cordeiro. Só que qual é o clímax do altar de Abraão, gente? Porque ele foi chamado o pai da fé, porque ele foi chamado o amigo de Deus. Tiago 2,21 vai falar sobre ele. Romanos, meu Deus do céu, Romanos 4 discorre a justificação de Abraão. Eles falaram de Abraão, irmãos, num capítulo inteiro. Quem foi esse Abraão? Nós não temos tempo para ler, mas dever de casa. Romanos capítulo 4, depois você lê todo o testemunho de Abraão. Por que esse homem marcou a história? Depois de Noé ter passado pelo dilúvio, Abraão agora, irmãos, vai estabelecer como o pai das gerações. Adão não foi pai das gerações, Noé não foi pai das gerações, mas Abraão foi. Escuta, quando chega no altar, lembra? Tem pedra, tem madeiro, tem novilho, tem fogo. Alguns tinham água, como de Elias, como de Jesus, lembra? Que saiu água e sangue da sua lateral. Qual é a maior característica do altar de Abraão, irmão? Que quando chega lá em cima, escuta, todos os altares que os homens da Bíblia levantaram, todos os altares que Noé levantou, todos os altares que Abraão até então levantou, tinha um animal preso no madeiro para ser sacrificado. O altar de Abraão é superior ao altar desses homens, por quê? Porque agora nele, em Abraão, foi feita a substituição. Não era mais um animal, um cordeiro que estava preso, agora era uma pessoa, apontando para Cristo, que o cordeiro um dia morreria e tiraria o pecado do mundo. Abraão foi o corajoso de pegar também o seu único filho, assim como Deus faria, e colocar o seu filho no madeiro para ser sacrificado. Por isso Deus olhou para Abraão e falou: esse cara é o cara mesmo, não tem jeito. Eu selei uma promessa, mas hoje eu estou convicto que de fato, porque o Senhor olhou do céu e não viu bem um cordeiro sangrando, uma cabra sangrando, um boi sangrando. Ele não viu um animal sangrando. Quem que ele viu? O único filho, que era a figura de Yeshua, que era a figura de Jesus. Ei, de todos os homens, em Abraão foi feita a substituição de um animal para um homem. Posso dizer uma coisa para você? Só entrega coisa grande no altar homens que fizeram um caminho de altares. Você nunca vai chegar no Moriá para entregar algo muito grande para Deus se você não trilhou um caminho de altares. Quando Deus te pedir coisas grandes, irmãos, você nunca vai conseguir entregar se você não trilhou um caminho de altares até chegar no Moriá.
Porque em todos os caminhos que Abraão trilhou, e todos os caminhos e altares que Abraão erigiu, levantou para Deus, havia um animal, um cordeiro preso na madeira. Só que agora, irmãos, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, no Moriá não é um cordeiro. A Bíblia não discorre, mas você acha que isso aqui não houve a conversa entre eles? Nós já vamos terminar. Abraão, sim, até aqui você entende que num altar se tem um cordeiro. Só que agora, Abraão, eu te dei um filho, não dei? Sim, agora você me devolve ele. Como, Senhor? Você vai colocar ele no altar no lugar do animal. Porque o Senhor havia dado. Escuta, e tudo que o Senhor nos dá, Ele também nos pede. Tudo que o Senhor te dá, Ele te pede. Sabe por quê? Porque tudo que Ele te deu não é teu, é dele. E se você entregar novamente para Ele, está guardado. Você acha que meu filho é meu, irmão? Jamais. Porque tudo que está na minha mão pode se perder, se quebrar. Mas o que eu tenho, mas entreguei na mão de Deus, está guardado. Aleluia. Para terminar, Abraão agora coloca o filho. Quando ele vai imolar, o Senhor brada do céu e fala: não imole Isaac. Abraão, eu vi que você fez a substituição. Irmão, deixa eu dizer, quando Jesus viria para morrer, iria ser feita a substituição de um cordeiro, de um animal, para a pessoa do Cristo. Só que Abraão, irmãos, há cerca de 2000 anos atrás, antes de Cristo, ele já estava prefigurando o sacrifício do Cristo, e entregando como o pai um único filho para ir ser imolado no altar. Então agora, depois que ele é aprovado, e que em Abraão, por isso ele é chamado o pai da fé. Não é porque ele saiu de Ur dos Caldeus, irmãos. Ali para ele era mole. Não é porque ele foi andando por uma terra que ele ia encontrar um lugarzinho. Ei. Sabe porque ele é o pai da fé? Porque no seu sacrifício era a figura do sacrifício do Cristo. Não havia mais animal nem cordeiro, havia uma pessoa, o seu único filho, o filho da sua velhice, o filho que Deus havia dado para ele. Então agora ele está apontando para a cruz de Cristo, literalmente. E aí, irmãos, quando ele vai imolar, o anjo brada do céu: não faça tal. Ele diz: amarra ali, e vai se cumprir o que ele disse: nós subimos e nós retornaremos. E aí agora sim, depois de ter feito, porque, irmãos, escuta, o mundo espiritual, ele funciona pelaquilo que verbalizamos ou pelaquilo que fazemos. Quando ele entrega o filho, ali naquele momento o mundo espiritual contabilizou aquilo ali, uma substituição, uma legalidade para a morte do Cristo lá futuramente. Só que depois, agora sim, ele vai ver um carneiro preso com seu chifre num galho de árvore. E aí sim ele vai pegar esse animal. E é por isso que o chofar, ele simboliza a voz de Deus. Sabe por quê? Porque aqui começou a questão do chofar. Se sacrifica o cordeiro, e quando se tira o chifre, ou se corta o chifre do cordeiro e se toca, está dizendo que quando Abraão, ele sacrificou aquele animal e ele queimou no holocausto, só sobrou o chifre. Então o chifre só tem a voz de Deus aqueles que estão fadados aos holocaustos, aos altares. E ali se começou o toque do chofar, se começou de fato ouvir-se a voz de Deus através do chofar. Porque no holocausto só sobrou o chifre do carneiro, que é o chofar. E naquele momento eles sacrificam. E de repente, para a gente acabar, está descendo quem? Abraão e Isaac. E eles encontram com os dois servos e diz: podemos voltar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Terminamos aqui. A substituição, irmãos, a abertura de Abraão para apontar para a morte de Cristo,
é algo que mexeu, irmãos, com o mundo espiritual. Você pensa, irmãos, que o império das trevas não entendeu que um dia um homem viria e morreria no nosso lugar? Irmãos, uma guerra no mundo espiritual estava sendo travada naquele dia. As trevas estavam cientes de que algo aconteceria. Era um apontamento profético, era uma tipologia do Cristo. Por quê? Porque agora o altar houve uma substituição. Só que eu termino dizendo para você, só consegue chegar no Moriá e entregar algo grande, para que haja um efeito sobrenatural, quem fez o caminho de altares, quem no meio da dor, do luto, da dificuldade, levanta altares, quem no meio da provação, da tribulação, levanta altares, quem no meio da bonança, levanta altares. Nós temos muita gente para chorar hoje, irmãos, nós temos muitos contatos, nós temos tudo, só que perdemos o contato do céu. Fica de pé comigo. Nós perdemos o contato do céu. Por que não? Eu vou ligar para o meu pai, eu vou ligar para o fulano, eu vou ligar para minha esposa, eu vou ligar para o meu irmão, eu vou falar com fulano. Ei, homens de altares, erguem altares em todas as circunstâncias, porque vai chegar o momento que a gente vai ter que entregar algo maior. E quanto mais a gente entrega, maior vai ser a resposta. Porque o altar do Moriá que foi erguido, a resposta é: um caminho foi aberto por Cristo. O Cristo agora já pode morrer numa cruz, porque um caminho foi aberto por Abraão. Querido, se nós não formos pessoas de altares e abrimos os caminhos, o que serão dos próximos? O que será da próxima geração? Seja um homem e uma mulher de altar em nome de Jesus. Sejam homens, irmãos, que respondam ao céu. A quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. O Senhor foi dando, querido Abraão, mas mais seria cobrado. Chegou um dia que ele tinha que entregar o filho, mas entregar o filho era uma tipologia da morte do Cristo, querido. Abraão fez a substituição de um animal por uma pessoa, que seria a pessoa de Cristo que morreria por nós. O altar de Abraão, querido, fala alto até os dias de hoje, porque o altar de Abraão fala da nossa redenção. Abraão entregou um único filho, e desse jeito, querido, fala de como o pai entregou também o seu único filho para a nossa redenção. Sabe, seja um homem e uma mulher de altar em nome de Jesus. Levante altares em todas as circunstâncias da sua vida, querido, porque vai chegar um momento que você vai estar junto de um Moriá da vida. E no Moriá, querido, Deus vai falar: me entrega isso aí, ó. Às vezes é o que mais dói, às vezes é o mais difícil. Deus vai falar: eu quero esse aqui, porque no Monte Moriá, mas também o Monte Moriá é um monte que se provê. Quando você entregar o mais difícil, Deus vai falar: aqui se provê tudo. Amém. Por causa do altar de Abraão, nós tivemos o altar da cruz, o maior altar da história, porque Abraão abriu um caminho para a cruz. Fala da nossa redenção em Cristo Jesus. Amém. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Deus fala: Ismar, traz o Ian para ser sacrificado aqui agora. Humberto, você sabe a luta que passaram. Você imagina Deus falando: traz o Judá agora para ser sacrificado. Sabe por que a gente é gelado, a gente é frio? Que primeiro que uns não têm filho, os que têm filho, irmãos. Mas eu vivo, irmãos, a paixão da Escritura. Essa tarde eu derramava lágrimas dizendo: cara, esse Abraão, eu preciso ser um pouquinho igual a ele. Eu tenho que ser igual a Jesus, mas não cheguei nem em Jesus, quanto mais em Abraão. Eu tenho que primeiro chegar na estação de Abraão, depois para ser igual a Jesus. Eu derramava lágrimas, porque a palavra ela entra aqui, ela penetra.
Sabe por que a gente é frio? Porque a gente não tem noção do que esses homens viveram. Humberto, pega Judá lá agora e sacrifica ele aqui no meu altar. Depois dessa guerra toda, vem agora e me dá ele, sacrifica. A gente não tem noção do que é isso, querido, o que esses homens passaram. Por isso muitas vezes a gente é frio. A gente lê uma historinha. Não, querido, não é uma historinha, é fogo. Nosso coração precisa borbulhar, queimar, querido. Deus só fez com isso com Abraão para dizer: Abraão, Noé amaldiçoou uma geração, Abraão. Sabe o que eu estou fazendo com você? A partir de você, a paternidade da terra será estabelecida. Mas para você ser um pai, ei, escuta essa. Para você ser um pai de verdade, você tem que se comparar a mim, Abraão. Eu vou te entregar meu filho, agora eu quero que você entregue o seu. Você quer ser pai de gerações, Abraão? Então você vai ter que fazer como eu vou fazer. Um dia eu vou entregar o Cristo. Entregue agora o Isaac no altar, para que você seja pai geracional, um pai de gerações, para que as gerações partam de você. Você precisa entregar agora o seu filho. Agora você imagina, querido, quem tem filho aqui sabe, quando fica doente, a gente quase morre. Não é isso, Débora? Vai para o hospital, a gente fica desesperado. É pai, irmão. Dá um diagnóstico, a gente fala: meu Deus, me ajuda. A gente está na igreja todo dia, mas a gente treme. A gente fala: meu Deus, como é que vai ser? O que esse médico está falando? Acontece um negócio na escola, a gente sai correndo dizendo: meu Deus, meu filho, que a gente ama. Agora você imagina Deus falando: coloque aqui. Aí Abraão pega o cutelo. É isso mesmo, Senhor? Vai. Ele olhando para o filho, e ele tinha que derramar o sangue para depois botar fogo. Irmãos, e quando ele vai executar, o anjo brada e fala: Abraão, Abraão. Sabe por que o anjo fez isso? Porque sabia que ele ia matar. Sabe com quem que Abraão se comparou? Não foi com Jesus, foi com o Pai, com Deus. Porque o único que entregou o filho foi o Pai, foi Deus. Esse é o altar de Abraão. O nome dele ficou porque ele substituiu no mundo espiritual. Quando Jesus veio morrer e substituiu um carneiro ou um cordeiro, é porque Abraão já tinha feito isso. É porque Abraão abriu um caminho. Nós terminamos dizendo para você que o altar de Abraão foi o altar que Abraão subiu com o Isaac. E Deus providenciou um cordeiro. Mas o altar da cruz era um cordeiro que morria, e Deus providenciou um Cristo. Cristo é a nossa providência. No monte do Senhor sempre se proverá. Porque agora na cruz, quando nós estávamos condenados, Deus fez a substituição. Deus mudou novamente e diz: eu vou prover um cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo altar de Abraão, Senhor. O altar aonde o Senhor provê. Por isso que no Calvário providenciou Cristo. Porque sempre no monte do Senhor se proverá. Mas Abraão foi o grande abridor de caminho, Senhor. Depois de Abraão ter vencido os reis da terra, ele estava habilitado a subir no mais alto monte, agora no Moriá. Depois de vários altares, o caminho de altares, ele estava habilitado a subir ao Moriá. Nós te louvamos, Pai, porque são homens como assim que fazem a substituição
de muitas coisas na face da terra e no reino do Espírito, Pai. São homens que adentram em lugares do coração de Deus. Esses são os altares de Abraão. Por isso ali naquele momento o coração de Deus foi tocado, porque Abraão era comparado com o Pai, com Deus, e era o sacrifício dele a figura do sacrifício de Cristo, porque ele teve a coragem de deitar o seu filho no sacrifício. Eu quero te louvar, Deus, e que possamos, Deus, cada dia mais sermos treinados e habilitados para o altar do Senhor. Só podemos oferecer, Deus, altares ao Cordeiro quando olhamos para esses homens e nós vamos vendo os desafios que esses homens tiveram. Só assim, Pai, da descendência de Sem, Abraão podia estabelecer um novo tempo sobre a terra e dar continuidade às alianças eternas. Ali ele separou um povo, Pai, e ele estava apontando para o sacrifício de Cristo, que ia fazer a redenção de toda a terra, Pai. Obrigado, Jesus. Nós aprendemos com esses homens, e que possamos, Deus, aprender a entregar no altar do Senhor, Pai, porque no monte do Senhor se proverá. Nós louvamos a Ti por essa noite, e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Perdoa a nossa pequenez, Pai, perdoa a nossa frieza, a nossa inconstância, que possamos ser cada dia mais, Pai, fervorosos, ousados na Tua presença. Nós oramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.